E aí, Aline, tudo jóia? Tudo jóia. Ó, Prazer estar aqui nossa, com você. feliz pra caramba de você ter topado pra bater esse papo aqui, conversar com essa galera. Aline, se apresenta pra galera, fala quem é você, o que que você faz, Certo. explica um pouco, dá uma breve introdução aí sobre quem é a Aline, a blogueirinha em treinamento. Vou contar um pouquinho dessa história. Eu me chamo Aline, né? Tenho um blog, o Blogueirinho em Treinamento. Sou advogada também, né? Atuo nessa área, mas também sou uma pessoa voltada para a vida digital, né? Influenciar pessoas para coisas boas. E o Blogueirinho em Treinamento, ele surgiu como uma dica de uma amiga, né? Ela disse, assim, eu gostava muito dessa parte de viagem, de fazer roteiros, de conversar, ajudar pessoas. Então ela me deu essa dica, Aline, por que tu não faz um blog? E aí eu coloquei nessa onda de blogueira, né? Eu coloquei o blogueirinho em treinamento. E a coisa foi ficando séria, eu fui profissionalizando, até que eu conheci a Jedi, né? Nossa amiga Jedi Silton. E a Jedi me apresentou o Vida de Freesider, né? O Ser Freesider. E é um prazer enorme ter participado, estar participando do curso, né? A gente ainda está com ele no online e modificando cada vez mais o meu dia a dia, né? Assim, podendo ajudar outras pessoas, agora eu já ajudo outras pessoas a mudar, a ser uma pessoa melhor, né? Ver o futuro de outra forma e não se deixar abalar, né, pelo medo, pela ansiedade, pela culpa que às vezes você carrega durante tantos anos na vida. Conta pro pessoal um pouquinho, Aline, como é que estava a sua vida antes de me conhecer, como é que você se sentia, o que que você fazia, explica um pouquinho pro pessoal, pra gente situar a galera aqui. Certo. Eu sempre tive grandes sonhos, não fui uma pessoa que pensava pequeno, né? E algumas vezes eu escutava, menina, tá sonhando muito alto, né? Desce um pouquinho, Deve ter muito isso. aterriza, né? Aterriza. E essas coisas vão lhe bloqueando, né? A gente às vezes acha que é só uma frase, é só uma palavra, mas a minha sogra sempre me disse que as palavras têm muita força, né? Elas têm tanto o poder de levantar uma pessoa como diminuir uma pessoa, né? E assim, ao longo dos anos você vai escutando, vai pensando sobre tudo isso e você termina começando, vai surgindo a vida adulta, né? Você deixa de ser aquele adolescente, aquela criança que só enxerga coisas boas, vê coisas boas e começa a ver o mundo, a realidade e a dificuldade de tantas outras pessoas, né? E essa dificuldade, esse medo, essa ansiedade bate na sua porta. Eu passei por um processo bem difícil há 2 anos atrás, antes do meu casamento. Eu tive uma doença autoimune, até hoje não explicada, e hoje eu sei por que essa doença aconteceu, Qual que né? foi, Aline? A doença em si, ela não foi, a gente não, Detectada. mas eu tive uma urticária, eu passei 3 meses inchando várias partes do meu corpo, né? E assim, era horrível, porque tinha vezes que era meu rosto que estava inchado, assim, era assim, uma imagem feia, sabe? De você andar na rua. Uhum. Não doía, né? Não coçava, mas era uma coisa muito feia e assim, denigria um pouco a imagem da pessoa, né? E tudo isso foi acontecendo e eu passei pelo casamento, logo depois do casamento, eu tive que ser internada, cheguei a um quadro de CPK. Não entendo muito o que é, mas é uma inflamação nos Eu ia te músculos do, perguntar. Eu ia te perguntar. CPK é um dos índices daqueles examezinhos que a gente faz, né, de sangue, de tudo, e o CPK é um deles lá, e é uma inflamação nos músculos, né, a Ok. análise de como tá essa parte muscular. E eu acordei num belo dia, e acordei e não conseguia me levantar, né? Não conseguia mexer o corpo, não conseguia mexer as pernas e foi me dando um desespero. E eu vinha num longo processo de ter muitas coisas, todo dia aconteciam algumas coisas, né? E eu chamei o marido e disse: Vitor, eu não estou conseguindo levantar, não. Ele, meio sonolento, de manhã cedo ainda, disse: Ah, Aline,
Isso deve ser mais alguma coisa que está acontecendo. E voltou a dormir. Eu com muita dor, não quis chamar ele. Né? Eu ainda estou aqui morando na casa da minha mãe, enquanto estou reformando o apartamento. E aí eu saí, me arrastei pela cama, saí, fui até o quarto da minha mãe. Criei algumas forças para andar, para não entrar no quarto da minha mãe na situação que eu estava, né? Avisar ela que eu estava me sentindo muito mal. E quando eu entrei no quarto, chamei, né? Ela tomou um susto, acordou, tomou um susto. E quando ela me viu, né? Ela já correu. Quando ela correu, eu caí com todo o corpo. E aí corre aquela coisa toda, ela vai para o hospital, né? O marido levou. Ela tinha uma atividade urgente na escola dela, não tinha como deixar as crianças sozinhas, ela é Sua mãe é professora. professora? Ah, Isso, bacana. professora. Minha mãe E também. não, e não tinha como deixar. E aí, o marido foi me levar, né? Que a gente achou que era mais alguma coisa daquilo. E chegando lá, eu fiz alguns exames e exame demora para sair, né? Em emergência, tem que esperar 3, 4 horas. E aí eu tomei uma medicação para dor e fui melhorando, o corpo foi melhorando. E aí eu já tinha ido tantas vezes em hospital que eu disse, eu não vou esperar não, esse exame sair não. Vitor, vamos organizar, Vitor é meu marido, vamos organizar as coisas, porque a gente estava organizando uma festa de final de ano do meu trabalho. Né? Eu sempre organizo lá as festinhas do trabalho. E Festeira. vamos lá buscar as cadeiras, as mesas, vamos adiantar esse negócio. E a gente saiu, a moça pediu para eu assinar uma declaraçãozinha, eu digo, não, amanhã eu passo e pego esse exame e vejo o que aconteceu, estou melhor. Fui-me embora. Daqui a pouco começa a ligação, telefone, minha mãe liga para mim, aquele desespero. Minha filha, vá para o hospital, seu exame deu alguma coisa, ninguém me fala o que é. Quando eu chego na porta do hospital, que eu vou falar com a atendente, ela faz, você é a Aline? Aí eu parei assim e disse, tá acontecendo alguma coisa? Me bateu aquele susto, né? Porque você chega, a Hum. atendente já pergunta se é essa pessoa. Aí assim eu digo, aí ela disse, olha, seus exames deram um pouco alterados e o médico quer lhe ver urgentemente. E aí entro na sala, né? Pego o exame, começo a olhar antes de entrar na sala, ele estava atendendo uma pessoa, terminando para me atender. E aí eu olhei aquilo lá, CPK, e eu olhei, sabe, o negócio assim era para estar até 120. E tava 6 mil e alguma coisa. Eu digo, Taca, é. porra! Aí eu disse, ô, Caraca! ô Vitor, o que é isso? Eu não sei o que é isso, não. Olha como isso tá. Realmente o negócio tá muito alto aqui. Alguma coisa está acontecendo comigo. E aí pegaram e me chamaram. Aí eu entrei, o médico disse, olha, veja só, você tá com uma inflamação. Né? Começou a me perguntar se eu tinha feito uma atividade física de alta intensidade. Eu tinha acabado de voltar a malhar, mas eu não tinha pego peso extremo. Era aquele peso Exorbitante. sem nem peso. Era a máquina, só o peso da máquina. Não fazia sentido, sabe? E aí, quando ele me encheu de perguntas e disse, olha, nós vamos ter que refazer o exame de urgência e vamos ver se aumentar, nós vamos ter que ficar com você internado. Tá. Aí isso, o efeito daquele outro remédio começou a passar, eu comecei a sentir as dores. Né? Minha sogra da área de saúde correu, minha mãe, minha sogra, todo mundo para o hospital e ficou lá me acompanhando. Quando saiu o outro exame, o negócio já tinha ido para 10 mil. Né? Foi de 6 para 10 mil em horas. E aí bateu aquele medo, né? Bateu aquela insegurança. E aí minha sogra, não, fique calma, tudo vai se resolver. E aí fui transferida já para um hospital maior, né? Uma unidade maior do hospital. E aquela coisa toda, quarto, né? E vai, e organiza, e eu meio sem saber. E aí eu passei 7 dias internada, né? Até hoje a gente não descobriu o motivo realmente do que aconteceu. Mas o motivo do que aconteceu eu sei bem, sabe? Nossa cabecinha, ela faz coisas que até Deus duvida, né? E assim, era toda a ansiedade, era toda a carga emocional do que eu tinha passado, de organização de casamento. Eu tinha assumido uma chefia no trabalho, que eu trabalho até hoje. Cuidar de muitas pessoas e assim, eu sempre fui de escutar, sabe? O que as pessoas tinham para Uhum. falar, sempre fui dessa questão de parceria com os funcionários, com os estagiários. Então, assim, eu comecei a botar as coisinhas no ombro e a não soltar elas, né? E aí foi ficando pesado, até que a bomba Entendi. estourou, né? E aí, É, o nosso corpo, né? Ele, quando você tem essa sobrecarga,
ele dá um jeito de fazer você frear, né? Ele dá um jeito de fazer Isso. você parar. Então foi justamente isso que ele deve ter feito contigo. Que Deve ter feito você aconteceu. dar uma desacelerada, né? Isso mesmo. Legal. E aí, né, passei por todo esse quadro, os 7 dias, e aí voltei para casa, não se descobriu até hoje o que foi. Meu exame foi até para aquele laboratório do estado para verificar, porque tinha algumas doenças esquisitas acontecendo, né, Zika, Uhum. chikungunya e outras aparecendo, mas até hoje não se Isso tem descobriu. E quanto aí, tempo? isso tem 2 anos. E aí isso me bateu na porta, sabe? E eu comecei a raciocinar o que é que eu estava fazendo da minha vida, como é que eu estava levando. E desde lá eu venho num processo de melhoria. Tinha coisas que eu conseguia mudar sozinha, tinha coisas que eu não estava conseguindo só, né? E até que essa amiga me deu essa dica de fazer o blog, né? Até como uma forma de Uhum. hobby, de desestressar, de tudo isso. E É, eu dá uma comecei a fazer. relaxada, né? Isso. E aí era o que eu gostava, né? Falar do que gostava. E comecei a falar, as pessoas começaram a se interessar. E a coisa foi ficando séria. E aí eu decidi profissionalizar. Foi quando conheci, falando novamente, Jedi, nossa Boa. amiga. E ela me apresentou o Freesider, né? E assim, agradeço, gratidão todos os dias a Jedi por ter me apresentado, né? O Freesider. Quando você chegou até o Freesider, você foi você chegou por quê, né? O que que te atraiu lá? Foi porque você achava que ia descobrir essas coisas que você descobriu? Como é que foi isso? Não. Não, eu estava nessa onda, né, de blog, e aí fiz lá o portal do influenciador com Jedi, né? É, E a assim, Paty tá até quando. falando que conheceu a gente pela Jedi também. Pronto. E, Paty é maravilhosa. Paty, ela é minha amiguinha aqui Sempre tá falando comigo. Ela é uma pessoa maravilhosa. E quer vir morar em Show. Recife, viu? Feito você. Quer vir morar Ó, em Recife. boa. A vontade dela também. E aí, fiz o curso, né? Quando o G explicou, mostrou lá que ia ter uma aula, né? E eu comecei a pesquisar. Já desde antes dela falar, assim, ela já vinha divulgando algumas coisas e eu entrei lá e eu gostei muito do perfil. Por quê? Porque era um estilo de vida livre, né? Assim, tenho um meio expediente de trabalho e o outro expediente eu tenho a oportunidade de fazer outras coisas, né? E isso me chamou Uhum. muita atenção de ter um estilo de vida livre, de poder viajar, né? Eu vejo muito você viajando, fazendo o que gosta, curtindo aí seu kitesurf, né? E isso me chamou muita atenção. Eu sempre fui uma garota que gostei de fazer esporte, de me envolver em tudo. Eu sempre me envolvi. Tudo que tinha na escola de cultura, de arte, de jogo, tudo eu estava lá. Então isso me chamou muita atenção, né? Esse seu Entendi. estilo de vida e o que o Freeside pregava, né? O Freeside pregava. E aí quando Entendi. apareceu a aula, né? Eu disse, eu não posso perder. E você sabe, né? Eu já contei aí, para alguns já sabem. Eu venho num processo de endividamento financeiro. E assim, estava bem pesado o orçamento, né? Não tinha como incluir, mas Jedi disse para mim, Aline, não deixe de ir. O valor dessa aula é um valor irrisório para o que Fagner tem a acrescentar na sua vida. Faça, vá por mim. E aí eu comprei, mandei para ela, né? Ela compareceu lá. E assim, eu fui lá e quando cheguei lá tinha o curso, né? E aí, imagina, você vem no endividamento, já pagou aquele valorzinho ali que você não podia nem pagar para assistir a aula, e depois disso tem um curso, né? Com um valor maior e tal, e aí você para e pensa. E aí eu peguei um cartão lá de crédito que eu nem usava aquele, liguei pro marido e disse, ó, eu preciso fazer isso. E assim, Vitor, ele sempre ele é muito controlado financeiramente, né? E ele vinha acompanhando um pouco, eu vinha falando um pouco para ele. E quando ele escutou eu dizer que ia fazer, eu pensei logo que ele ia dizer: não, você não vai comprar mais nada, não vai fazer mais nada. Mas foi o contrário. Ele disse: ó, faz que eu vou te ajudar. E eu sei que tô sentindo que isso vai mudar muito a sua vida. E aí foi isso, né? Ele, Caramba. ele E, deixa eu te colou per- comigo. deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que sua vida financeira estava uma bagunça.
Isso. O que que te levou a bagunçar dessa forma? Você é uma pessoa que, por ser advogada, provavelmente não deve ganhar mal. Você é servidora É. pública? Não, eu trabalho com cargo comissionado, né? Ah, tá. Prefeitura, né? Mas Uhum. assim, não é um valor pequeno diante do que todo mundo ganha, né? Quem trabalha comigo, Aham, da assim, é um média valor. nacional. Da média nacional. Não é um super valor, né? Mas é um Uhum. valor acima. E como eu já tinha conversado com você, eu sempre vinha, assim, de um histórico de ter mais dinheiro do que eu teria, assim, se fosse um funcionário normal, entendeu? Ah, Então, mas assim, eu sempre gastei mais do que deveria. Eu nunca anotei minhas contas, eu tenho uma mãe muito controlada e agora é o marido e a mãe, né? Com tudo anotado em caderninho, sempre chamou os filhos para, gente, não dá para fazer isso porque a gente tá com orçamento desse jeito, mas no mês que vem a gente vai fazer. Minha mãe, ela sempre foi maravilhosa no sentido de ensinar a gente, sabe? E meu irmão emprestava dinheiro em casa pro pão às vezes, e o pessoal tava sem dinheiro de tirar. Antes tinha essa coisa você ir tirar no banco, né? E aí Eduardo sempre emprestou dinheiro aqui em casa, que é meu irmão. ou seja, E você era ovelha negra. eu sempre fui a ovelha negra, né? E aí, esse processo de endividamento, ele foi aumentando, foi crescendo, né? Aham. Aí chegou uma hora que, assim, eu chutei o pau da barraca, eu não sei quanto eu devo, como eu devo, e não vou olhar não, está me entristecendo, sabe? E aquela Aham. história, aquela crença de, se eu não fizer isso agora aqui, eu nunca mais vou fazer na minha vida, sabe? Eu não vou ter outra oportunidade dessa, e aí tome lá no cartão. Sabe, não, não são grandes Uhum. coisas. Não pensem que eu comprei roupas de grife, de marca. Não, não foi isso. Realmente o dia a dia e você viver dentro da realidade do dinheiro que você tem. Eu não estava vivendo dentro da realidade do dinheiro que eu Certo. tinha. Depois que você então tomou essa decisão, conversou com seu marido foi parceiro nessa hora. Isso é Isso. o que é o bom de você ter alguém que é parceiro, né? E realmente percebe isso. Ó, meu marido não, eu não, meu marido sim, acontece também. Eita, acontece. Então, legal. O que que. Depois que você falou assim, não, vou confiar no Fire, esse maluco, esse careca maluco aí, vamos ver o que que ele tem para me dizer. O que que você esperava que fosse ter dentro do programa do Safe Cider, que foi o treinamento que você fez comigo? O que que você esperava, É, não o que teve? O que me chamou a atenção foi a questão do marketing digital, o bônus, Uhum. né? Aham. Na questão do curso de marketing digital. Era para mim a salvação do que eu estava fazendo e de adquirir uma nova renda, né? Aham. Começando, você ainda tem muito que aprender, né? Essa questão de parceria, de tudo, de como criar um produto para você mesmo nessa área de viagens. E foi isso foi o que mais me chamou a atenção. Mas também me chamou a Certo. atenção lá na aula como as pessoas, depoimentos das outras pessoas, né? Que tinham uma vida triste, que tem um rapaz lá, me esqueci o nome dele, que ele falou que tinha uma empresa naquele modelo tradicional e que ele O conseguiu Bruno. mudar o Bruno, que ele conseguiu mudar a empresa dele e dar mais qualidade de vida, não só à família dele, a ele, como aos funcionários dele. Então aquilo me chamou muita atenção, porque eu disse, pô, é possível, né? É possível você ajudar outras pessoas e você também melhorar a condição financeira, né? Que é o que estava pesando naquele momento na minha vida. Era E- justamente fazer o que gosto e ganhar dinheiro, né? Unir o então, útil ao agradável. a sua expectativa ao entrar no Ser Freestyler era que você ia encontrar uma forma de você ganhar dinheiro. Basicamente Isso, era essa. Show. isso. E o que que foi que você encontrou lá? Fagner, encontrei muita coisa. Mas, assim, o que eu digo para as pessoas é que eu me autoconheci. Eu fui lá, vivi uma experiência maravilhosa. Alguns já sabem da experiência. Eu posso contar um pouquinho aqui para Pode. os outros, Se você puder contar. né? E assim, eu vivi uma experiência que foi uma das melhores da minha vida. E assim, eu sou grata, muito grata por ter passado por tudo aquilo e poder saber de onde vinha o problema, né? A fundo
e se autoconhecer realmente, e saber que tudo que a gente precisa está dentro de nós, né? A gente tem o poder de mudar a nossa vida. Então, se a vida está ruim, é porque você foi por caminhos errados, você encontrou pessoas erradas, e aí foi unindo tudo isso e chegou no fundo do poço. Mas o fundo do poço, se você olhar para cima, sempre existe uma luz, né? E aí se você quiser mudar, né? Quiser mudar. E agora eu estou aplicando isso no meu ambiente de trabalho. Como você ensinou que nós somos, né? Assim, a representação das 5 pessoas que a gente tem mais próximo da gente, eu decidi que eu ia ajudar outras pessoas a mudar essa forma. Eu não ia afastar as pessoas de mim. Essa não é a ideia. A ideia do Freeside é ajudar, né, o mundo, né? Se todo mundo Isso. soubesse dessa ferramenta e, assim, pudesse ver que isso não é uma coisa sua, não é você que, por exemplo, eu quero deixar de comer hambúrguer. E aí, daqui a 2 dias, você está comendo hambúrguer de novo e você não sabe por que aquilo acontece, tudo isso vai ser explicado. Então, assim, é na vida financeira, é na vida pessoal, na vida amorosa, em o que você precisar, essa ferramenta vai lhe ajudar. Então, não foi só o financeiro que eu encontrei lá. Eu encontrei o autoconhecimento, né? E aí vivi aquela experiência maravilhosa com você. Né? Posso contar um Show. pouquinho de como foi? Deixa eu só explicar um pouquinho para a galera Explica como é que aí. funciona isso. Tá. Pessoal, é o seguinte, dentro do processo, a Aline participou do programa Ser Freesider e fez a imersão com a gente no final de semana retrasado, né? Tem Isso, uma isso, semana e um dia. isso. E lá a gente faz um processo para encontrar a memória base, que é a memória que faz com que ela tenha esses comportamentos que vão contra os objetivos dela. Então, por exemplo, ela queria ter prosperidade, mas ela gastava mais do que ganhava. Ela Isso. queria ter liberdade, mas ela fazia tudo que era contrário a ter liberdade, que é você gastar muito, você não se sentir bem. Ela queria ser saudável, mas as memórias causavam nela todo esse estresse, toda essa angústia, toda essa ansiedade. Então, lá, o que a gente fez? A gente foi atrás dessa memória base, dessa memória original que causou tudo isso nela. E é isso que eu quero que ela explique para vocês agora, quais foram as memórias que a gente encontrou, como é que foi a experiência lá. Isso. Lá na aula, né, você já falou um pouquinho sobre a hipnose, né, no caso, Uhum. auto-hipnose, né, e aí eu explico para as pessoas, às vezes elas abrem o olhão assim, hipnose, né, e aí eu explico para as pessoas que toda hipnose, até aquela hipnose de palco, ela é uma auto-hipnose, né, você autoriza, Aham. se você está ali para assistir um show de hipnose, provavelmente você quer ver hipnose, então se você for chamada ao palco, você vai autorizar que aquilo aconteça com você, né, e aí, Uhum. me chamou também muita atenção. Fiquei assim um pouquinho pé atrás, será que isso Receosa, né? será que isso funciona? Como é que vai ser, sabe? E quando comprei o curso, né, a Gabi ligou durante a semana e aí você pode participar. Eu larguei todos os outros compromissos que tinha e fui, né? E aí, no primeiro dia, nós fizemos várias hipnoses, né, auto-hipnoses, o trabalho todo. E assim, chegou no final do dia, Fagner, e teve um momento lá que você fez, no final a gente deitou, né, lá no chão, Uhum. e você trabalhou, Outra e eu me healing. senti bem, né, eu me senti bem, eu estava bem, assim, mas depois que você começou a conversar, que a gente voltou para os nossos lugares, me bateu aquele medo, sabe? Será que eu vou Uhum. conseguir ser isso tudo? E eu senti que tinha alguma coisa ali ainda que estava apertando. E aí eu disse, Fagner, né, no final lá do dia já, Fagner, eu ainda tô aqui com alguma coisa, eu tô com medo aqui. E aí você disse, Aline, amanhã, quando a gente voltar, a gente vai fazer um trabalho, qualquer coisa, a gente chama, né, um dos meninos ou eu e a gente faz esse trabalho com você individualmente, né? Porque a gente tava lá em grupo, né, explicando aí pro Uhum. pessoal. Um grupo grande. E no momento que Fagner começou de manhã a fazer o trabalho da auto-hipnose com todos da sala, né, o grupo todo, daqui a pouco
Eu comecei a chorar, chorar, chorar. Não é muito difícil eu chorar, não. Todo mundo me acha chorona. Mas, assim, era uma coisa que estava, sabe, Uma incontrolável. necessidade, né? Eu não Uma sabia o que era. necessidade. Eu não estava emocionada com nada. Eu não estava vendo uma cena triste, como sempre acontece de eu chorar muito. Era realmente assim uma coisa que estava vindo de dentro de mim e eu comecei a chorar, chorar, chorar. E aí até lembro depois que você disse, eu pensei que ia desencadear, porque veio a primeira, a segunda, e eu pensei que ia todo Eu falei, mundo. pronto, todo mundo agora vai entrar aqui em cadeia e vai começar a chorar. Foi muito Uhum. engraçado. E aí você começou, né, a fazer o trabalho comigo, me perguntar, né, o que é que estava vindo na minha cabeça naquele momento, né? E aí eu conto um pouquinho às pessoas como é que funciona, né? E aí você faz algumas perguntas para ver o que vem na nossa memória, né, de primeiro. Uhum. E foi assim um momento forte, porque alguns sabem dessa história na minha vida. Eu perdi duas irmãs, né, gêmeas. Minha mãe engravidou e eu tinha 2 anos. E as meninas, uma nasceu e logo depois do parto veio a falecer, e uma ainda foi para casa, passou um mês e um pouquinho em casa. E também veio a falecer, né? E esse assunto sempre foi, não é que seja um tabu na minha casa, mas assim, depois de grande, né, eu era muito pequena, eu nunca fui explicada como as coisas aconteceram, sabe? Eu sabia que Uhum. tinha tido um erro médico com minha mãe, que tinha acontecido, e essa sempre foi uma lembrança que não me trazia tristeza. Assim, racionalmente não me trazia tristeza, me Uhum. trazia orgulho. Eu sempre comentei com as pessoas, posso ter filhos gêmeos porque tive irmãs gêmeas, e isso sempre foi uma coisa feliz na minha vida, poder ter Uhum. gêmeos. E sempre foi uma coisa bem, bem relax, sabe? E lá Tranquilo. na experiência, eu voltei a uma memória com meus 2 anos de idade, né, de um dos momentos lá que eu encontrei as minhas irmãs. E algumas pessoas, quando eu conto isso, abrem o olhão de novo e acham que a gente está falando de espiritismo, de outras vidas, de contra... Tem gente que acredita nessa corrente, foi isso que eu expliquei. Uhum. Mas não é isso que importa naquele momento. É a sua memória trazendo para você, né, aquelas lembranças que você não sabe que você passou, não sabe que Uhum. existiu na sua vida, né? Eu não tinha nenhuma lembrança assim. Na verdade, tinha uma lembrança da minha irmã, eu na porta do quarto, eu era muito pequena, né? E minha mãe Uhum. dizendo que não podia entrar no quarto, porque como ela tinha tido uma infecção, tinha que ser um quarto com tudo luva. Minha mãe mal saía de dentro do quarto, né? Ela mal Uhum. saía de dentro do quarto. E aí eu pude voltar, né, a essa memória, né, e descobrir o porquê do que eu me sabotava, o quanto eu me sabotava, porque isso acontecia comigo, né? Foi um momento muito difícil para minha mãe, né? Ela chegou uma vez a dizer a mim que a vida dela só fazia sentido porque eu tinha existido, porque eu existia Uhum. naquela época, porque ela não sabe como teria saído daquilo se não tivesse outra filha, sabe, para criar, Uhum. porque realmente é um processo assim devastador, né, e da forma que foi, por erro Uhum. médico. Então, assim, você gestacionar, carregar 9 meses, né, ter os bebês e o que é que acontecia, né? O que a gente entendeu lá e você pôde trazer um pouco para mim. Eu tinha essa memória de que eu tinha que proteger a minha mãe, de que eu tinha que ficar ao lado dela, né? E que tinha que estar ali unida. E tanto que eu sou realmente muito, muito unida. Né? A gente Uhum. tem mais 4 tias e todo mundo anda junto, e eu sou uma sobrinha que vive agarrada com elas também. E era engraçado porque pequena, se alguém não me chamasse para ir, eu chorava, me desesperava, ninguém me chamou, aquela coisa toda. E tudo isso é um reflexo de vários eventos que foram acontecendo relacionados a isso, né? E o evento Uhum. inicial foi esse, a perda das irmãs, né? E trazer para minha mãe, ficar com ela junto, né? E ter essa proteção dela, né? Era o medo assim, é o medo, né, daquilo tudo voltar a acontecer, daquelas experiências todas. Então, foi isso que me causou, né? Hoje eu sei
que foi isso que me causou querer estar sempre perto da minha mãe, inclusive financeiramente, né? Todos esses percalços que eu passei na minha vida, eu sou feito você. Eu já empreendi milhões de coisas. Você fala do Lava Jato. Eu já fui docinho, já fiz docinho, eu já fiz bijuteria. Meu marido varria aí, já fiz uns ursos, uns bichos diferentes que ele achava horroroso. Isso aí, né, trouxe para mim uma insegurança financeira. Eu sempre comecei a fazer alguma coisa e sempre deu certo. Eu sempre vendi muito bem, sempre tive um produto muito bom, vendia, sabe? Não é que não vendia. Mas quando eu começava a passar daquela fase de produção, de empolgamento, de fazer tudo, sabe? E quando passava essa fase, eu sentia que aquele final ali não tinha prazer. Eu não sentia prazer em continuar, prazer em finalizar, sabe? Era sempre uma busca de algo novo para criar essa dependência financeira. Então, era sempre a minha mãe me ajudando, né? Mãe, me dá um dinheiro para eu investir nisso. E a mãe ajudando, né? E aí, mãe, minhas contas não fecharam, desespero, aquela coisa toda. E a mãe ajudando, né? E aí, casamento. Não, eu não posso pagar um casamento desse. Eu cheguei a me desesperar na época do casamento. Não quero mais fazer nada, não vou mais fazer nada. Aquele desespero que bateu. E minha mãe, não, se acalma, eu tô aqui. Eu sou sua mãe. Eu tenho condições de lhe ajudar, né? Em tudo isso aí. E a gente seguiu. Então, eu sempre dependi financeiramente dela, né? E é como eu lhe expliquei. Apesar de ganhar o mesmo que o meu marido ganha, ele consegue ser muito mais próspero do que eu. E eu não tenho metade das coisas que ele tem. Então, isso sempre me causou vergonha, sabe? E quando a gente veio morar aqui, minha mãe e meu marido ficaram muito amiguinhos financeiros também, né? Então, assim, coleguinhas de crescimento e eu lá, sempre me ferrando. Lá E aí, só, toma. só se... É isso mesmo. E aí, uma semana antes do Freeside... Não, na verdade, da semana da imersão, eu senti muita vergonha do que estava acontecendo comigo. Vi que já ia pedindo dinheiro emprestado, já estava correndo para passar uma maquineta de cartão para ganhar o dinheiro e pagar. Minha mãe disse, calma, vamos sentar aqui e vamos botar no papel tudo que você está devendo. E aí a gente começou, né? O marido do lado e a mãe. E assim, sabe aquela coisa desprendendo mesmo? Eu já tinha começado o curso online, né? Desprendendo mesmo e dizendo, ó, devo isso. Até um big, se eu devesse, eu disse lá. Eu disse. E antes eu a tinha galera que é vergonha. de fora que não sabe o que é Big, é um chiclete, né? É um Porque chiclete lá na que imersão as vale, meninas não sabiam. que vale 5 centavos. Pronto, que vale 5 centavos aí, que é um valor, né? E aí eu sempre neguei, sempre pedi o dinheiro emprestado, sempre tinha mais dívidas, mas o bolo continuava, entendeu? Era aquele valor. Então até eu me enganava. Era eu mesma me enganando. E aí passou, né, esse evento todo e veio a imersão. E na imersão eu pude descobrir por quê, né? Era essa dependência emocional da minha mãe, que sempre me fez, diante do fato que ocorreu com minhas irmãs, que sempre me fez começar as coisas e não terminar. E lá, naquele momento, eu me senti, depois da auto-hipnose, eu me senti uma nova pessoa, sabe? Aquele medo que estava do dia anterior, ele saiu. E realmente, assim, eu virei uma nova pessoa. Né? No final de semana, eu completei aniversário da minha nova vida. Fiz uma semana de nova vida. Realmente, as coisas ainda estão um pouco conturbadas, ainda tem o valor todo para pagar, mas agora eu enxergo a luz, eu não vejo mais as dificuldades. Eu não foco mais no problema. Eu foco realmente nas soluções, né? Para isso. Ô, Aline, e falando Sim. sobre essa uma semana depois, você tinha muita dificuldade de se controlar perante compras e tudo. E como é que você tem Isso. sentido agora? Como é que tá isso para você? Você tem sentido ansiedade? Você tem sentido... Não, eu não tô ansiosa. Ansiedade era o meu maior problema, foi ele que causou várias doenças em mim, né? E não, eu não tive nenhum tipo de ansiedade, ao contrário. Eu tive uma certa ansiedade para resolver, mas não era aquilo me prendendo, me botando para baixo, sabe? Eu, assim, ainda estou Expectativa. organizando a casa.
Tá na expectativa. A expectativa palavra é de. essa. Não é ansiedade, é expectativa, Aham. porque a ansiedade gera um sentimento ruim. E não, a expectativa me gera um sentimento bom, né? A gente tem que começar a trocar tudo que for de ruim, virar isso aí e tratar de forma positiva, né? Então, realmente é uma expectativa, sabe? E eu não gastei R$ 1. Posso, Eita, salva de posso, palmas pra ela. eu não gastei R$ 1, sabe? Assim, Passou uma semana sem gastar R$ 1. eu passei uma semana sem gastar R$ 1. E Legal. aí, assim, é É só maravilhoso uma questão de poder tempo agora, né, conseguir. Aline? É, só uma questão de tempo. Isso aí. E é por isso que eu quero falar para todo mundo que é ser freesider e tô orgulhosa de dizer que eu sou freesider, né? Que minha vida está mudando, que ela vai mudar muito mais e que eu vou poder ajudar outras pessoas nisso. E esse é o meu maior prazer. Eu descobri que eu sempre escutei tanto as pessoas e que eu estava deixando isso passar, sabe? Desapercebido, porque eu realmente gosto de ajudar as pessoas. Então, é, assim, poder levar essa ferramenta maravilhosa, né? Poder dar um amparo emocional às pessoas que estão passando pelo que eu passei, porque para mim passou, sabe? Uhum. Agora é a questão realmente do tempo de se organizar e de mudar. E assim, dizer para vocês que eu disse muito a Fagner lá, tudo que Fagner falava de financeiro, eu dizia, meu marido faz. Meu marido faz. Acho que ele lembra. Meu marido faz. Aí eu digo, meu Deus do céu, eu reclamei tanto. Eu chamei meu marido de pão duro. Eu chamei ele de pirangueiro. Eu fiz tanta coisa com ele. Quando eu chegar em casa, eu vou abraçar, vou beijar e vou pedir tanta desculpa, que quando eu cheguei, entrei no carro, ele foi me buscar. Eu abracei, beijei. Ele, o que é, menina? O que aconteceu? Eu digo, aconteceu uma coisa muito louca aí dentro. E as coisas viraram, vice. Tu é o cara. Aí ele riu, né? E depois eu sentei, conversei com ele, e ele tá muito feliz. As pessoas no meu Bom. trabalho estão vendo essa felicidade em mim, sabe? Eu tô assim, Uhum. sabe aquele negócio que tá Adianta. explodindo coraçõezinhos da pessoa? É o que tá acontecendo comigo. Então, Ô, Aline, é oi. interessante assim, porque às vezes a gente assistindo, muitas vezes a gente não consegue sentir o, o quão diferente é, porque é meio que surreal para a gente pensar que num dia, em 10 minutos antes, você estava triste, você se sentindo mal, confusa, perdida. Isso. 10 minutos depois, você consegue se sentir bem, sorrindo, como se tivesse. Eu acho que a sensação é como se você tivesse tirado um caminhão de areia das costas, né? É bem verdade isso. É uma coisa. Eu entrei no carro e disse: aconteceu uma coisa muito louca aí dentro, porque eu fui lá cheia de tudo aquilo que estava no meu ombro e parece que tudo saiu. E assim, não saiu porque eu botei para debaixo do tapete, esqueci. Não saiu por causa disso. Eu me senti uma nova pessoa, entendeu? Eu me senti uma Uhum. nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Venho praticando isso todos os dias e você só quer aprender mais, sabe? Para uma pessoa que não queria ver nem contas, né? Hoje eu quero. Ontem participei lá da live com o Navarro. E Ah, que assim, massa. quero crescer, quero estudar, quero ver como investir. É tão pouco que você precisa investir, né? Lá ele explicou ontem. E para você ter milhões. Eu vi lá um cálculo que ele fez de uma pessoa, se ela juntasse R$ 100 por mês, em 420 meses, que é o tempo que você está trabalhando. Se você separasse R$ 100, quando você se aposentar, se estivesse perto de se aposentar, você teria 3 milhões e alguma coisa. Você viraria um milionário. Então, assim, Multimilionário. um multimilionário. Então, assim, é pouco, não é muito, não precisa de muito. Então, como você não tem essa informação, você não tem conhecimento, né? Você realmente, acho que é Paulo Vieira que fala, né? Uhum. Você não fez ainda porque você não conhece, você não sabia, né? Você não fez ainda, não tomou essa atitude porque você não tinha o conhecimento. Então, conhecimento é tudo, né? Sabe o que Conhecimento é é mais tudo. interessante, Aline? Porque às vezes você pode até ter visto, às vezes alguém pode até ter falado para você, mas como você estava com as vendas, mesmo porque você falou que seu marido fala com você todo dia, mas como Todo você está dia. vendado,
quando Isso. você está vendado, quando você está vendado pelas emoções negativas e elas não permitem que você capte no ambiente as informações que vão te transformar, que vão fazer você alcançar o seu objetivo, você acaba não fazendo, você acaba não aprendendo, É. você não acaba dando ouvidos para aquela informação que seria muito importante para A você. informação às vezes está ali na sua cara. Ela tá ali a solução e você não enxerga. E quantas vezes eu entrei em desespero? Não só na vida financeira, em outras coisas. Quantas vezes eu entrei em desespero? Quantas? Quantas eu chorei, me desesperei e as pessoas tiveram que me acalmar e eu não estou sentindo nada disso. E olha que passei por situações durante essa semana e assim, parecia que eu era um, parecia não, eu sou uma outra pessoa, realmente, porque eu não ficaria calada, eu agiria de uma outra forma, sabe? Eu sempre procurei ajudar as pessoas, mas agora é diferente. Eu recebi um relato de uma amiga no WhatsApp e ela mandou para mim, ela disse assim, Aline, você não sabe de que forma a sua mudança mudou a minha vida. Você não Nossa, sabe o tamanho do que isso fez. E é isso, assim, ela disse, olha, você pode me ajudar dessa forma. Então, isso é muito prazeroso, Fagner. Isso é o que você sente, né? Ajudar as pessoas, né? E é é, muito prazeroso. é o que É um me prazer move. imenso. Isso, É é o muito que bom me quando a gente move vê que também. é muito bom quando você vê que você tá. Pessoas que estavam sem brilho, pessoas que estavam infelizes, endividadas, pessoas que estavam sofrendo. E, tipo, num final de semana a pessoa vira outra pessoa completamente diferente. E é legal que Isso, você tava lá com a gente tinha 21 pessoas na sala, se eu não me engano, 20 ou isso. 21. E todos saíram diferentes, né? Isso que eu achei, assim, Todos. o mais incrível. Cada pessoa dentro da sua forma, cada pessoa com a sua memória específica. Algumas Isso. pessoas tímidas, igual a Cíntia, a Juliana, a Aya, que Ah, tinham medo Juliana. de. A Júlia foi foda, né? Juliana, porque foi no primeiro dia, né? E quando eu olhei, Juliana estava sentada do meu lado. Quando eu olhei para Juliana e vi Juliana chorar, 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 eu digo, esse bagulho é maluco aí. Tá acontecendo alguma coisa. Eu digo, será que isso vai acontecer comigo? Mas eu não esperei que fosse acontecer comigo. E aí, no outro dia, Uhum. aconteceu, né? E aí, a Cíntia mesmo, que tinha vergonha de falar, a voz, tudo, e tava lá falante, tava lá, assim, Gravando, é elas maravilhoso. gravaram. É, Elas gravaram. isso mesmo. Legal. Até os meninos também, né? O Jacob, que tá lá, Isso. cara com uma voz sensacional e não tinha coragem de usar a voz que tinha. Muito, muito legal. O Genil também tá mandando vários insights pra gente Isso. lá no grupo. Muito bom. Isso. Show de bola. Pronto. Aline, muito obrigado por você ter Obrigada se também. disponibilizado a bater esse papo. Eu tava curiosíssimo para saber como é que estavam as coisas, saber o que tinha mudado na sua vida. É um E prazer imenso. continua me mantendo informado, continua Com me falando como é que certeza. estão as coisas. Qualquer coisa que acontecer, eu estou aqui para contribuir, para ajudar de alguma forma. Muito feliz por ter conseguido impactar a sua vida dessa forma. E saber que esse impacto que eu causei em você está causando impacto em outras pessoas e, consequentemente, está melhorando o mundo de alguma forma. Essa é a minha Isso. grande missão e eu fico realmente feliz e agradecido por Isso. você É a nossa ter missão, se né? É a proposto, nossa. a nossa missão, show de bola, por você ter se proposto a estar aqui, a estar fazendo a diferença e contando a sua história, porque quando você conta a sua história, você acaba encorajando outras pessoas a arriscarem, a passarem por experiências como essa. E é Isso. justamente essa disponibilidade que faz com que a gente consiga transformar mais vidas e que a gente consiga transformar mais histórias como a sua. Então, Isso. obrigado mesmo de coração por ter se disponibilizado a bater esse papo aqui comigo. Por nada, isso é só gratidão por tudo que você faz, pela sua equipe toda, pela Gabi, sua esposa, que eu conheço desde pequenininha. Ó. A Gabi me conhece, estudei com o Diego, né, seu cunhado, e Aham. as coincidências só aumentam, né, só crescem, né? E aí é uma gratidão pelo Edu lá, que filmou tudo, que acompanhou a gente, o pessoal que foi lá, né, para fazer a hipnose e ajudar os outros professores. E assim, é show de bola, sabe? É uma experiência que a pessoa tem que passar. Não adianta a gente vai falar aqui, a gente vai realmente trazer
essas memórias, essas coisas para a pessoa, mas quando ela viver, ela vai sentir o que é isso, como vai mudar. Bom, galera, segue a Aline, quem for meu seguidor. E quem não for meu seguidor, me segue aí, Vida de Freestyler. Se inscreve lá no nosso Insta. É um prazer contribuir com vocês. Lá no meu perfil tem um menu onde tem vários conteúdos gratuitos, treinamentos, e-book, livro, tem várias coisas lá. Então, entra lá no perfil e baixa se você quiser saber mais sobre isso, quiser se aprofundar mais no assunto. Beleza? Beleza. Aline, brigadão, um Tchau, beijo Xê. e até a próxima. Até a próxima. Beijão.